sou Jaqueline Mânica e esse é o podcast Mentes que Conectam. E hoje eu tenho aqui como convidados o Gabriel Carvalho e o Vandré Moraes. E o tema da nossa conversa é o poder da influência, que eu acho que é um tema fundamental da gente poder refletir, é um tema que tem muitos tabus, muitos preconceitos, e aí eu vou começar com uma reflexão aqui, tá? Que é a grama do vizinho. Vocês conhecem aquele ditado da grama do vizinho? Que se diz que a grama do vizinho é sempre mais verde. Não. A grama mais verde é aquela que você rega. E é com essa regação aqui que a gente vai começar, né? com essa influência, com essa reflexão que a gente começa o nosso programa. Então, eu começo apresentando o Gabriel Carvalho. Ele é sócio fundador do Grupo Genes, empresa de treinamento e desenvolvimento humano focada em comunicação e oratória, que já capacitou mais de 3.000 alunos e atendeu mais de 80 empresas. Também é professor do Instituto de Neurociência e Terapia Cognitivo-Comportamental e ex-facilitador da Junior Achievement. É especialista em oratória e desenvolve pessoas desde 2017. E tem uma coisa no currículo dele que deixa ele mais especial ainda, é que dentre essas 3.000 pessoas que ele capacitou, tem meu filho. Que foi a pessoa que fez a conexão aqui, que foram as mentes que se conectaram. E que me falou muito bem, disse, mãe, tu tem que conhecer o Gabriel, né? O trabalho dele é fantástico. E aí já me deu algumas palhinhas, de vez em quando me mostrava algumas coisas, e hoje a gente vai conhecer um pouco mais. E agora eu apresento o Vandré Moraes. Vandré Arthur da Silva Moraes, da família Silva, né, Fábio? Nós temos o Fábio aqui nos bastidores, que também é Silva. Mas o Vandré Moraes, ele é marido da Lívia, pai da Catarina, é formado em administração pela URGS, com especialização em controladoria e finanças pela PUC do Rio Grande do Sul. É o atual head da área de pessoas e culturas da PUC do Rio Grande do Sul, meu colega de universidade, tendo atuado em diferentes segmentos ao longo da sua carreira, com passagens pela indústria, serviços de TI, serviços imobiliários e educação, com projetos e atuações em diferentes países, além de ter vivenciado a experiência como gestor de times de tecnologia da informação. É praticante de esportes com ênfase na natação e tem como propósito o foco no engajamento e desenvolvimento das pessoas para geração de valor e resultados. E é uma super verdade, porque eu acompanho isso de perto, já acompanhei em várias situações. Então, estou aqui também, a vida nos conectando, trazendo o trabalho, proporcionando essas relações. Guris. Posso chamar vocês assim? Por favor. Pode, fica à vontade. E a ideia, eu sempre faço essa apresentação, mas depois de poder trazer um pouco da história de vocês, como que vocês chegaram aqui, o que vocês acham que é importante dentro dessa trajetória de vida que as pessoas também conheçam vocês. Quem começa? Começar aí, Gabriel? Pode ser, já fui o primeiro a ser apresentado. Então, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Espero poder contribuir dentro da área da comunicação, que é aquilo que eu entendo um pouco mais, e também aprender muito com vocês. A minha trajetória começou lá em 2017, nessa questão de comunicação, mas eu vejo que o meu desenvolvimento real começou em 2007, que foi quando eu entrei no Colégio Militar, com 11 anos. E eu lembro que eu morava em Sapucaia, tinha que pegar a van às 5 da manhã para Porto Alegre, e ali começou a me desenvolver esse lado de disciplina. O meu pai, por ser militar, desde cedo eu tive que me acostumar com a ideia de que a cada 2, 3 anos ele era transferido. Então, já morei no Pará, lá em Marabá, já morei em Brasília, já morei em São Paulo, Praia Grande, já morei em Caxias, Santa Maria. E para uma criança é algo um pouco chato, porque lá atrás não tinha essas redes sociais que tem hoje. Então, quando eu criava raízes num ambiente, eu tinha que ir para outro. E perdia toda aquela galera. Só que isso hoje eu olho com um olhar de gratidão, porque me desenvolveu essa capacidade de me relacionar, me comunicar com diversos segmentos, diversas culturas. Me formei no Colégio Militar em 2015 e fui o orador da turma ali. Então foi a primeira experiência que eu tive de falar para um grande público. A formatura ali é bem bonita, mais de 1.000 pessoas. Depois eu entrei na URGS em 2016, cursei 3 semestres de Engenharia de Materiais e ali eu conheci o movimento Empresa Júnior. Não sei se vocês tiveram um movimento experiência. Belíssimo. Ali mudou a minha vida, porque são empresas de consultoria geridas e compostas por alunos ali. Pessoa recém está no primeiro, segundo semestre, já tem um cargo de liderança. Na época eu fui consultor, depois virei diretor de RH
Então a gente tinha que saber vender, lidava com Aí, engenheiros. André, conexões. É. E lá eu fui diretor de RH, tinha que fazer imersões com a equipe, liderava uma equipe de 20 e poucas pessoas, fazia processo seletivo, entrevistas. Comecei a lapidar esse meu lado de pessoas e vi que o meu negócio não era engenharia. Eu odiava número, não queria estar ali. Transferi para administração, fiz um tempo ali também na URGS e eu conheci daí a Junior Achievement, que inclusive, se eu não me engano, fica na PUC, que é uma ONG, que eu acho que é a 7ª maior ONG do mundo, e ela tem a proposta de levar empreendedorismo, educação financeira básica, sustentabilidade para pessoas de maior vulnerabilidade social. Então, na época, eu fiquei 5 meses lá, dei aula para mais de 600 jovens, aí de novo na educação, de novo com pessoas. Eu ia na Restinga, eu ia no Sarandi, eu ia em diversas escolas ter que dar aula, lapidei ainda mais tudo isso. Em seguida, eu entrei na Vox2U, que é uma rede de escolas de oratória, assim como tem a Wizard, o IASG, o CCAA, foi criada a Vox, que é uma franquia. Então, abriu a primeira no Rio Grande do Sul em 2020. Eu fui o primeiro professor, com 23 anos ali, então foi um processo muito autodidata. Imagina eu com 23, tendo que aprender a dar aula sozinho, para médico, para advogado, para empresário, para a área da tecnologia. Tinha o comercial para vender e eu para dar aula. Então foi um processo, uma curva de aprendizado muito grande. Eu treinei mais de 1000 pessoas ali dentro, virei coordenador pedagógico, treinei outros professores. Eu era CLT, mas aí eu percebi que eu fazia os meus alunos ter grandes resultados, mas por eu ser CLT eu estava limitado. E até uma analogia que eu peguei que eu achei legal, que é mais vale ser um peixe grande num aquário pequeno ou um peixe pequeno num aquário grande, né? Ou no oceano. Então ali eu já estava tudo dominado. Aí eu saí e empreendi com o Grupo Gênesis, junto com um mentor meu, que ele tinha uma Vox lá em São Paulo, e um aluno meu, que é superintendente no mercado financeiro num banco. Então nós criamos esse grupo multidisciplinar. Hoje o Grupo Gênesis já tem 2 anos e meio, e a nossa proposta é levar a oratória de alta performance, seja para vendas, seja para liderança, ou seja para falar em público. E hoje a gente está nichando para o mercado financeiro. Claro que a gente consegue atender qualquer tipo de segmento, mas hoje um público que a gente tem mais transformação é bancários e assessores de investimento, que foi onde eu conheci o Zé. Um guri sensacional também. E tenho 27 anos, então tenho uma grande trajetória aí para me especializar ainda mais. E hoje vai ser uma satisfação conversar sobre influência, que está atrelada à comunicação também. É muito legal ver a minha cara e a tua, né, Vandré, olhando para ele, né? Eu disse, meu Deus do céu, 27 anos, tanta maturidade, tanta gente com o que a gente chama de senioridade não tem essa maturidade. Que fantástico isso, né? Porque olha que bacana do que tu está falando, né, Gabriel? Das adversidades, tu tirou muitas aprendizagens. E aí quem vai te ouvindo, assim, vai vendo quanto cada situação tu foi te descobrindo e a partir dessa descoberta, dessa vivência, foi traçando o teu caminho. Isso é uma definição de carreira. Quando a pessoa tem realmente o respeito às suas características, olha o que a vida está oferecendo e vai organizando e vai realmente construindo, né? Sendo ativo nessa construção. Que bacana, que coisa boa te conhecer. E não é à toa que o meu filho gosta tanto de ti, né? Muito bom. E aprende Gratidão. contigo, né? Ele traz, mãe, olha, está sendo muito bacana. É isso aí. Antes até de começar o programa, a gente estava conversando um pouquinho. Aí 27 anos, eu estava fazendo uma reflexão, 27 anos. Hoje eu com 42, né? Onde eu estava com 27 anos. Então é muito interessante ver a trajetória, né? Bom, sou o Vandré, né? O Vandré é casado com a Lívia, pai da Catarina. Eu posso dizer que a gente tem até um contraponto do início de vida do Gabriel. Eu sou filho único, né? Filho de uma família bem tradicional, muito próximo aos avós, muito próximos aos pais. E logo cedo eu me destaquei muito na matemática. Então, assim, de forma curiosa, números era o meu, vamos dizer assim, uma zona de conforto. E para mim sempre foi muito... a gente não sabe explicar muito bem porquê, mas é onde eu encontrava o meu ponto seguro. Realmente, eram nos números, eram na lógica. E cresci dessa forma. E aí saio do colégio, aí começo a fazer aquela busca pela universidade, o que eu vou fazer de vida, qual vai ser a minha carreira. E eu começo a minha carreira, antes de entrar na própria universidade, dando aula de matemática. E
E aí depois, posteriormente, entrei na URGS, daí sim fazendo administração de empresas e tal. Mas quando eu comecei a dar aula de matemática, o mágico para mim não eram os números, era a interação com meus alunos. E meus alunos, eles basicamente todos adolescentes. Hoje alguns eu acompanho até hoje, eles também me acompanham, e aí estão espalhados pelo mundo, né, vamos dizer assim. E ali eu comecei a entender que não era o número, não era a fórmula, mas era o como tu expressava aquilo, de que maneira que tu encantava aquele aluno para que ele tivesse talvez prazer em algo que até então ele relutava. Vamos combinar, né? Normalmente quem busca aula de matemática tem dificuldades. Sim. Então, a partir dali eu comecei a entender que a interação era muito importante, que a forma era muito importante, e aí como eram aulas particulares, elas tinham um potencial de trazer aquilo que era mais específico, que era mais interessante individualmente. Aí, claro, obviamente depois eu continuei a administração, fiz um primeiro estágio numa empresa que era Petróleo Ipiranga, depois eu entro num trainee da Ambev, né? E aí ali, né, no momento do trainee, a gente pode escolher o caminho, né? Tu tem uma oportunidade de escolha. E me encantei pela área de pessoas, que até então a gente chamava de gente e gestão, que unia as duas coisas, né? Então a parte de gente com a parte de gestão. E aí tem uma trajetória, vou morar em outros lugares, fora de Porto Alegre. Como um filho de família tradicional, foi um primeiro grande baque, né? O filho único sair de casa, acho que aquilo ali, em algum momento, traz um certo desconforto para os pais, né? Hoje eu tenho uma filha, imagino que isso um dia possa acontecer também. E aí acabo conhecendo minha esposa em São Paulo, volto para Porto Alegre. Aí quando volto para Porto Alegre, numa empresa de TI. Então, completamente diferente o segmento, uma outra forma de comunicar, uma outra forma de enxergar o mundo, muitas vezes. E aí, depois da empresa de TI, que era a TOTUS, né, acabo indo para uma empresa que é um ramo muitas vezes até desconhecido do grande público no que realmente, efetivamente faz no dia a dia. Eu chamo de ramo imobiliário, mas tem uma questão de administração de condomínios, aluguéis e vendas. Tem uma dinâmica muito particular. E era uma empresa em crescimento, em formação, que era auxiliadora predial. Fico muito feliz de ter passado por lá, é muito orgulho também. E aí a vida me caminha depois, então, para um desafio novo, que é estar na PUC. Né? A PUC, enquanto universidade, ela tem muitos segmentos, um foco muito grande, com uma variedade de pensamentos consistentes muito grande. Né? E aí, até então, venho exercendo esse papel na PUC, né? Onde tem um desafio constante, que é a influência, que é a comunicação, que é o direcionamento, foco e cultura. Né? Então, esses são os grandes... E tu vê como é a vida, né? Porque eu e o Vandré já nos conhecíamos de outras situações, Exato. Onde eu prestava consultoria, e aí a vida foi modificando, e quando eu vejo hoje o Vandré está lá dentro da PUC, né? Como colega. Como colega, e sem a gente ter tido nenhuma... eu não tive nenhuma, né, movimentação nisso, nenhuma interferência, realmente foi a vida que foi a vida nos levou. Nos trazendo essa aproximação e tanta parceria. Mas olha só, eu acho que o foco do nosso programa hoje é a gente falar sobre o poder da influência. E aí eu queria trazer para vocês esse aspecto. Dentro dessa bagagem que vocês carregam e dentro dessa consistência de experiência que vocês carregam, o que a gente pode compreender sobre o impacto, o poder da influência no desenvolvimento das pessoas? Queria muito te ouvir, né, Gabriel, sobre essa perspectiva do que tu hoje desenvolve, treina as pessoas e tu, Vandré, muito do que tu vê ao longo dessa tua trajetória, né, quando a gente passa por pessoas que fazem seleção, pessoas que dão pouco têm tudo para desenvolver na carreira e não conseguem e patinam. Então, na tua experiência de gestor, e te ouvir muito realmente na tua experiência de ser um especialista do tema. Então, eu trago para vocês, guris, como, né, que se dá essa questão do poder da influência. Boa, vamos lá então. É interessante contextualizar a diferença de manipulação, persuasão e influência. Manipulação, que são três palavras meio parecidas até, né, para quem não tem a noção mais da etimologia ali. Manipulação é quando tu pensa pelo outro, quando tu manipula toda a situação e toma uma decisão pela pessoa, ela acha que está tomando por conta própria. Persuasão é quando, por meio do meu poder argumentativo, eu consigo mudar a opinião da Jaque para fazer ela pensar assim como eu, mas ela tomou essa decisão por conta própria. E já a influência é algo construído pelo tempo. Uma pessoa que é influente, ela é exemplo. As atitudes dela berram.
E dentro da influência existem N fatores comunicacionais que são interessantes a gente levar em conta e que, se a gente for parar para analisar, pessoas que são influentes, elas têm muito bem trabalhado tudo isso, que até o Vandré comentou sobre a forma como comunica. Dentro da influência, a pessoa que tem essa capacidade, ela tem que saber falar em público. E dentro do falar em público entra desde linguagem corporal, o teu corpo comunica aí 55% da capacidade das pessoas prestarem atenção em ti. Então, um líder influente é alguém que passa uma postura confiante, por exemplo, gesticula, olha nos olhos, tem uma expressão facial congruente com aquilo que está comunicando, tem uma postura confiante. Desde a questão da voz também, que já entra aí 38% da nossa capacidade de influenciar e cativar a atenção da pessoa, saber utilizar um posicionamento firme. As palavras, até estava falando com o Vandré ali, representa só 7%, né? Então, a forma, claro que é importantíssimo o conteúdo, mas a forma cativa mais. E aí, dentro desses detalhes da influência, também é interessante pensar que uma pessoa influente, ela é criativa. Ela tem a capacidade de ser um lifelong learner, estar constantemente aprendendo, botando inputs para dentro, para ter outputs, para ter repertório. Uma pessoa influente, ela lê, ela assiste podcasts, ela faz cursos, ela está sempre bebendo água de fontes diferentes para que ela tenha o que comunicar para os seus liderados. Uma pessoa influente tem marketing pessoal, ela sabe agregar valor naquilo que ela faz. A gente do Grupo Gênesis até categoriza, Vandré e Jaque, que existem 3 tipos de profissionais. Os figurantes, os coadjuvantes e os protagonistas. Os figurantes são aquelas pessoas mais retraídas, que às vezes têm resultado, mas não comunicam, não manifestam, não conseguem influenciar. Os coadjuvantes, eu até brinco que são faladores, que existe uma diferença de falador para orador. Vocês sabem qual é? Falador e orador. Eu acho que tem o blá, 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 assim, é isso, né? Verborreia, assim, fala. Eu nunca tinha visto. E aí vai no blá, 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 mas não está realmente com a consciência daquilo que está fazendo. Tá só, eu uso uma expressão muito nas minhas atividades, que eu não trabalho com a oratória, mas trabalho com desenvolvimento de relações interpessoais, com melhoria na comunicação entre os colegas, não um executivo, uma executiva poder desenvolver. E aí eu trago muito que a gente tem pessoas que jogam palavras ao vento. Tinha uma novela do tio Ali, na Jade, que é mais antigo, tu era pequeno, e ele dizia, não joguem palavras ao vento. E eu acho que hoje a gente joga muitas palavras ao vento. Então não sei se tem alguma coisa a ver. Tá nessa linha. O falador é aquela pessoa que, para quem vê, até acha que fala bem. Uma pessoa que é comunicativa, mas fala igual com todo mundo. O orador, ele se molda de acordo com cada pessoa. Tu até estava comentando ali são várias áreas, qual que é a dificuldade, é o grande desafio. Cada área necessita uma comunicação diferente. Um orador é aquela pessoa que se adapta, que sabe fazer um rapport, que sabe se conectar, que é camaleão. E um coadjuvante, um profissional coadjuvante, geralmente é um falador. É uma pessoa que tem resultado, que fala, mas está sempre ali em segundo plano, não é alguém que se destaca. Já uma pessoa influente é protagonista. O protagonista vai lá, puxa as rédeas, puxa a frente, se joga na pressão, faz aquilo que até então todo mundo teria medo de fazer. Vai lá e se posiciona, comunica o que está pensando, ocupa o seu espaço. Então eu vejo que uma pessoa que tem influência é um protagonista e tem todos esses requisitos que eu trouxe aqui, de repertório, criatividade, falar em público, que é algo que a gente não aprende na escola. Né? E não aprende na escola, e ao contrário, né? Porque disso que tu está mencionando, eu vejo que hoje dentro do mercado, né, Vandré, vendo assim também a tua opinião, o que a gente percebe? Muitas pessoas, às vezes, quando tu fala da pessoa ser um camaleão, tem gente, porque tem uma questão hoje da bandeira da autenticidade, e eu acho que existe um risco nisso. Porque, claro que eu tenho que sempre respeitar a minha natureza, eu não posso querer ser quem eu não sou. Mas, ao mesmo tempo, também é importante porque se eu estou fazendo uma relação, é eu com o outro. Então, tu tens que considerar qual é o contexto que tu estás. Se eu for para o Japão, eu não vou entrar no Japão de sapato abraçando as pessoas, porque existe uma cultura diferente. Mas hoje existe muito preconceito nesse ponto de que o ser malhável, ou ele indica alguma coisa da pessoa não ter personalidade, ou como se a pessoa estivesse pisoteando em cima da autenticidade, que é eu sou do meu jeito
e doa quem doer. Sim. E eu vejo isso como um risco. Então, que bom que tu está trazendo isso, estou anotando aqui esses conceitos, estou adorando, estou tendo uma aula aqui, né? Nós estamos, e quem está nos acompanhando também está tendo essa oportunidade. É verdade. Sabe que tem uma questão da influência enquanto oratória, e é um exercício que eu faço porque eu sou mais falante, então a gente tem as pessoas mais quietinhas, como tu comentou, tem as mais falantes. E é um exercício que eu tenho feito muito e que influencia muito bem numa questão de influência, que também o bom influenciador é aquele que é um bom ouvinte. Perfeito. Isso é muito importante. E aí eu posso trazer exemplos, etc. Toda vez que tu entende o cenário, tu entende as necessidades, a tua capacidade aliada da oratória, mas criando um propósito, um objetivo, para trazer as pessoas para um protagonismo ou áreas que também precisam ser protagonistas, ela tem um poder muito grande. Então, o exercício que eu também faço por uma questão de influência, hoje e cada vez mais, aí, com o próprio desenvolvimento pessoal, é desenvolver a capacidade de escuta. Escuta real, assim, entendendo a necessidade, para que aí sim tu possa trazer de uma forma, quem sabe, mais eloquente, assim, não só uma solução, mas algum direcionamento que possa trazer vamos dizer assim, uma influência. Tem uma passagem que eu acho que sempre é interessante contar. Eu trabalhava numa empresa de TI na época, então na TOTS, e aí na área de manutenção de software. E um cliente naquele momento tinha necessidade muito grande de um atendimento, de uma presença física, inclusive. E era na Angola, em Luanda. E hoje, Luanda não é considerado um paraíso turístico, então é muito difícil de mobilizar pessoas para esse movimento, né? E eu me lembro que naquele momento obviamente, olhando para o time, tinha uma necessidade. E como é que nós poderíamos, então, enquanto área ou enquanto convencimento, convencer colegas para irem para um ambiente que até muitos entendiam como hostil para os nossos padrões ou entendiam como um ambiente não tão tranquilo de trabalho. E foi uma questão muito assim de, não convencimento, mas buscar aquelas pessoas que tinham um propósito no sentido de atendimento, de uma satisfação pessoal, de poder gerar valor. Por isso que eu sempre falo muito da geração de valor. E aí eu acabei constituindo um grupo e a gente foi para Angola. Foi muito assim, foi uma experiência única, né? Ir para a África para mim pelo menos não é um local onde eu iria como turista, né? Mas foi a trabalho e foi uma questão tão relevante, porque a gente não só conseguiu ser assertivo, mas o grupo se mobilizou e esse grupo volta empoderado, né? Então assim, é um grupo que voltou mais influente porque tinha uma experiência, absorção de uma cultura nova, tinha um ambiente de sair da zona de conforto. Então, não foi o movimento único do Vandré. Não, foi esse grupo, ele volta mais falante, ele volta mais realmente com vamos dizer assim, podendo agregar, né, mais experiência para o time. Então, assim, quando a gente fala de desenvolvimento, carreira, realmente, assim, essa questão de ser ouvinte, entender onde impacta, e as pessoas entenderem que a experiência do protagonismo ela pode realmente gerar valor, né? Acho que sempre andam muito juntos quando a gente fala de influência, né? Então, é uma das passagens interessantes de contar. Né? E eu achei fantástico isso que o Gabriel traz quando ele diz que o influente é um lifelong learning, né? Ou seja, um eterno aprendiz, porque dentro dessa... Eu fiquei pensando isso, quando a pessoa ela é influente, ela tem esse aspecto de se interessar pelo outro, se interessar com o que está fazendo, para que eu estou fazendo, e de uma forma genuína, não de uma forma interesseira. Uhum. Esses dias eu estava conversando com um grupo, tem um trabalho aqui que é o Women in Law, que é todo um trabalho de protagonismo das advogadas, da carreira das advogadas poderem ocupar mais espaço. Inclusive, a gente teve aqui no nosso podcast a Ana Torres, também participou, é presidente desse grupo, de mulheres que estão buscando esse espaço. E aí eu me lembro que eu trouxe isso para elas, né? No momento que eu estava fazendo uma conversa com esse grupo, de que existe uma diferença muito grande entre tu ser interesseiro e tu ser interessado. Uhum. E que isso dá um tom totalmente diferente na conversa. Porque quando tu vai naquela coisa assim, bom, então tá, né? Eu tenho que fazer... Que eu imagino que quem trabalha com vendas tenha muito desse dilema, né? Porque tu tem que fechar a venda. Então, ok, tu tá ali naquele momento que tu tem o interesse da venda. Ok, é real. Ninguém está dizendo que a pessoa está ali fazendo pelo amor. Mas, junto com isso, se tu fizer só focado no teu resultado,
tu não vai conseguir realmente buscar esse entendimento e essa influência, essa relação, essa persuasão. Tô certa, Gabriel? Tá correto. A escutatória, como o André trouxe e tu comentou agora, é um dos pilares essenciais da comunicação. Porque tem gente que tem uma boa oratória, mas não tem uma boa escutatória. Eu até lembrei de um caso, tu falando ali, que o Nelson Mandela, ele era especialista em escutatória. E ele tinha um grande poder de influência de unir os povos, porque nas reuniões da ONU ele era sempre o último a falar. Olha só. Ele escutava a tua opinião, escutava a Alemanha, escutava os Estados Unidos, papapá. Agora eu vou trazer algo que consiga conectar para todo mundo aqui e influenciar essa galera de uma forma que agrade a todos. Então a escutatória tem esse poder, porque hoje a gente escuta não para compreender, mas para responder. A gente tem um bobo da corte aqui na cabeça, interno, que ele fica pulando o tempo inteiro querendo atenção. Ele quer ser o centro, ele quer roubar a cena. Porque o meu problema é maior que o teu, a minha vida é melhor que a tua. Tu começa a contar uma história, eu já lembro de outra, eu quero trazer. Então, uma pessoa que é influenciadora, ela tem que ter esse tino, essa sensibilidade de, não, agora vamos ouvir o time. Vamos entender o que essa galera necessita, que a partir daí eu vou me moldar para que se conecte com aquilo que eles precisam. Que é um desafio. É um desafio, porque a nossa mente não para. E como é importante as pessoas acreditarem naquilo que a gente acredita no momento que tu busca ser uma influência, né? Então, porque justamente tu não vai estar criando... o grande, vamos dizer assim, influente não é o cara que tem o alter ego, ou a mulher que tem o alter ego maior do que aquela mensagem que ela quer transmitir ou que ela quer influenciar, né? Então, tu comentou essa questão do Nelson Mandela, né? Mas realmente é tu buscar aquilo que é o melhor para o momento, para a necessidade. Isso realmente faz toda a diferença, né? E aí, claro, a forma, muitas vezes, ela influencia totalmente para que possa ser mais assertivo ou não, né? E olha, e esse é um ponto, e é um exercício, né? Porque eu tenho uma mente muito inquieta. Vocês vão falando, minha mente vai porque eu tenho uma mente inquieta. Mas eu treino isso, primeiro de serenar a mente, para eu conseguir escutar a pessoa do início ao fim. Então, quando meu bobo da corte, agora adorei, se tu me permite, vou usar esse nome para os meus diabinhos aqui. Eu chamava de diabinhos, vou chamar de bobo da corte, que ficam tentando distrair, mas é manter realmente essa conexão. E esses dias eu fiz um trabalho numa empresa e foi tão bacana que um dos donos dessa empresa, lá da Serra, ele me disse, Jaque, olha que eu já tive aqui consultorias, mas está sendo a primeira vez, e eu falo isso não com a arrogância né, porque foi um elogio, mas foi tão sensível o que ele me disse, porque ele colocou assim, é a primeira vez que eu estou vendo realmente que tem um interesse, uma escuta, e a partir dessa escuta, realmente alguém que está me ajudando a pensar. Porque, de novo, o poder das perguntas, de não ir fechando, de não ir... E eu, sempre que começo o meu trabalho, eu começo com um contrato psicológico e eu peço para as pessoas me fazerem perguntas. Me façam perguntas. Por onde passa a curiosidade de vocês? E eu não faço isso como um jogo técnico, um joguinho, uma ferramenta ali que eu tenho ali, né, vamos fazer a ferramenta porque é a hora desse brinquedo. Mas eu faço de verdade. E aquele momento, quando as pessoas estão me trazendo as perguntas, é todo um divisor de águas. Elas estão te dando munição para poder realmente ver depois. Com os recursos que eu tenho, como que eu posso abastecer essas pessoas, né? Aí a relação realmente se estabelece de uma forma diferente. Mas, Gabriel e Vandré, duas coisas assim, do que nós estamos falando que eu fiquei pensando aqui, que é disso que vocês falam, da diferença do falador e do orador, né? Da diferença das pessoas que têm uma potência, mas que não conseguem usar essa potência. Então, na verdade, são duas perguntas. Né? Por isso que eu disse, a mente inquieta aqui falando. Uma é isso, né? Por que tem tantas pessoas que têm tudo para brilhar e para dar certo e para andar e acabam patinando? E a outra questão, já vou deixar aí para vocês irem se organizando, né, assim, nos times aí das respostas, que é o que se fala muito, eu sou tímido. Eu sou uma pessoa tímida. Então, se eu sou tímido, eu não tenho espaço, eu não vou ser um bom orador, um bom influenciador ou um protagonista. Então, o que vocês pensam sobre isso? Até alinhada a essas duas questões, né, do ser tímido ou então como as pessoas podem estar se desenvolvendo para buscar algum resultado, a questão da influência muitas vezes é mostrar para as pessoas o quanto elas podem também buscar resultados espetaculares. Que a gente tira da zona de conforto. Porque normalmente as pessoas têm uma rotina, elas têm um hábito de vida, elas têm uma cadência, uma sequência, uma frequência. E
E a gente tem uma tendência a muitas vezes a linearidade, né? Então, assim, a gente tem uma tendência a seguir aquilo que ou nos é pedido ou nos é cobrado, não esperando algo realmente incrível. E todos nós temos a capacidade de entregas incríveis, seja individualmente ou em equipe. Claro que explorando aquilo que cada um tem de melhor. E essa questão da influência, a timidez, aí vou usar esse ponto, Jaque. A timidez no ambiente de trabalho, vamos dizer assim, muitas vezes ele inibe que a pessoa ela se exponha, que ela apresente, que ela realmente influencie. Mas ela tendo essa consciência e esse direcionamento, e que muitas vezes pode ser por formas, muitas vezes criativas, eu gostei do que tu comentou, tu pode estimular que as pessoas elas se sintam capazes de algo incrível, espetacular. Então, acho que tem até uma questão de reflexão, o quanto a gente mesmo pensa que eu posso entregar algo espetacular, algo incrível, o quanto eu acredito nisso. E aí começa a quebrar barreiras. Eu sei que vai até num lado mais psicológico, mas realmente a capacidade de influência para que as pessoas não se sintam limitadas. Então, a questão da timidez, ela pode ser talvez um aspecto da pessoa, uma característica, mas não quer dizer que ela tem uma timidez ou ela tem uma outra característica que iniba ela de ser mais falante, ela não possa entregar resultados incríveis. E acho que é tão legal poder se ver assim num mundo onde a gente possa realmente influenciar ou entregar algo espetacular e a gente não se limitar, né? Então, acho que isso a questão da timidez, ela não deveria ser um limitante, porque ela, vamos dizer assim, nem todo o trabalho, nem toda a entrega, nem tudo que se faz é somente da oratória, né? Pelo contrário, né? E tudo é treinável, né? E tudo é treinável. Esse é o principal. Ali que tu trouxe duas partes, a da primeira, daquela pessoa que tem tudo para dar certo e não consegue. No livro da inteligência emocional, ele traz bem legal um estudo que eles pegam um grupo de crianças, um grupo de jovens que tem o QI equivalente ao do Einstein e vamos dar tudo do melhor para essa galera. Melhor escola, melhores recursos, porque lá na frente vai sair Oscar, vai sair Grammy, vai sair coisas científicas, vão sair grandes inventores. E acompanharam essa turma por um tempo e menos de 1% dessa galera, eu não lembro o número, mas menos de 1% virou professor de universidade e teve doutorado. Mais de 99 teve profissões comuns. Aí qual que é a relação? Essa galera tinha um alto QI, mas um baixo QE. O primeiro não, já desacreditaram. Já acharam, isso não é para mim. Então eu vejo que... Só desculpa, o que é o quê? Coeficiente emocional. Emocional. Boa. E o intelectual e o emocional. Não. Para a galera entender também, Sim. né? Então eu percebo que tem muita gente boa, muita gente talentosa, mas que não tem confiança. Não tem autoconfiança. E na minha visão, a autoconfiança começa com a autoimagem, que é a forma como tu te enxerga. E para que tu potencialize a tua autoimagem, tu tem que entender o que está faltando para que tu melhore. Preciso de mais conhecimento. Então vamos ler, vamos fazer curso. Que automaticamente tu melhora a tua autoestima, tu vai se sentir mais capaz, que nem tu comentou com a galera que foi viajar para lá, voltaram com uma autoimagem mais forte, com uma autoestima mais elevada. Olha, a gente expandiu o nosso repertório, a nossa confiança aumentou. Então a gente pode influenciar a galera que ficou aqui no Brasil. E eu percebo isso, as pessoas têm muitas crenças limitantes, até um dado, 60% dos brasileiros têm pavor de falar em público. Essa pessoa tímida aí provavelmente está aí dentro. E apenas 8% tem capacidade de se comunicar com clareza, naturalidade, confiança. Então é dentro desses 8 que a gente consegue pegar uns influentes protagonistas. E aí, só desculpa o parênteses, como é importante a questão da confiança. E a confiança não só a autoconfiança, mas a confiança na instituição, na empresa, no líder, daí quando entra em aspectos de liderança, porque isso te motiva, né? Isso realmente te faz dar um passo mais seguro. Então a confiança, seja em alguém ou no ambiente, também são super importantes de trabalhar para que a gente possa ter resultados. Né? E eu acho super importante quando tu traz isso de que a confiança é algo treinável. Exato. Da gente poder ter a consciência de quais são as crenças limitantes. Esse aspecto da timidez, primeiro que aí já vem um chamado aqui, um apelo para pais, né? Para as pessoas que formam e para líderes também. Mas a primeira liderança é em casa. Que às vezes a gente vê uma criança que é mais observadora, ela é mais contemplativa, ela precisa desenvolver as análises, precisa fazer como o Mandela. Né? Por exemplo, a gente poderia dizer que o Mandela é tímido, porque o Mandela era o último a falar.
E lá pelas tantas ele estava observando, ele estava olhando o cenário, atento, fazendo as suas conexões para depois falar. E o que a gente vê? Uma pressa muito grande das pessoas de catalogarem. Então, lá pelas tantas, dentro de casa, tu tem uma criança que talvez seja mais extrovertida e que dá um pouco, né, tenha isso do movimento, da fala, e tu tem uma criança que é mais observadora. E aí, o que a família começa a fazer? Começa a dizer, ela é tímida. Ela é tímida. Ah, não, ela não fala muito porque ela é tímida. E começa a colocar essa criança a desenvolver e alimentar, não a potência, mas alimentar a crença limitante. Eu poderia dizer assim, nossa, ela é observadora, né? Ela chega, ela tem o tempo dela de poder, a introspectiva, de poder ter o seu tempo. As pessoas têm tempos diferentes e de poder dizer isso. E aí, a partir disso ela comunica. Mas não, eu já vou ali, já rotulo, já digo, esse é tímido, esse aqui é tão falante, esse é tão tímido, E, então é um apelo que a gente faz, porque e aí nessas amarras as pessoas vão se prendendo uma vida inteira. E aí a gente volta na nossa frase inicial. A grama não é a grama do vizinho que é a mais verde, é a grama que a gente rega diariamente que vai se tornar a grama mais verde. Essa dinâmica de ser pai ou ser mãe, né? Para quem tem a oportunidade ou deseja, ela é sempre desafiadora, de fato, né? Eu faço uma brincadeira com a minha filha há bastante tempo e eu gosto muito de mágicas, né? Porque a mágica tem uma lógica por trás, né? Talvez seja por isso. E eu brinco de mágica, inclusive, com o meu time, né? Com os gestores. Muitas vezes a gente faz alguma... Porque é algo diferente, algo que gera uma surpresa, tem um impacto, tem uma entrada não tradicional. E eu ensino algumas para ela, na minha filha, no caso, e ela tem 8 anos hoje. E ela apresenta para a família. Né? Claro que a família, mesmo quando ela às vezes não acerta a mágica, a gente, né, incentiva. Quantos anos ela tem? Ela tem 8 anos. Mas é muito mais para que ela se sinta à vontade e confiante. Porque eu sei que, não que eu faça de uma maneira tão estruturada, pensando num futuro, mas são essas coisas que com certeza são as marcas que a gente tem, ou são os estímulos, e que quando a gente pensa, daí claro, de novo, pessoas, empresas, a vida como ela é muito importante a gente ter os estímulos positivos, né? Porque às vezes a gente tem uma queda, para a gente poder dar um próximo passo de forma segura, né? Então, acho que a vida vai nos moldando, né? Para que a gente possa ter, vamos dizer assim, aprendizados. E até eu fico bem feliz aqui de estar do lado do Gabriel, 27 anos, né? Uma maturidade ou com conhecimento muito interessante, né? Então, assim, e aí isso nos leva a uma outra questão, né? A busca pela influência no sentido positivo, a busca pelo desenvolvimento, pelas conquistas, é bom ter essa questão da energia também, de quem é mais novo, mas é a maturidade realmente de como a gente se posiciona no dia a dia, né? Então, é uma questão bem, bem relevante. Né? E o quanto maturidade não tem a ver com idade. Perfeito. Porque a gente está diante aqui dessa situação. Exatamente. Mas, e aí, voltando, né, nesse ponto das dificuldades e das crenças limitantes, na experiência de vocês, daí eu acho que, então, pegando os dados que tu estava trazendo aqui, né, Gabriel, hoje são poucas pessoas. Então, no Brasil existe uma grande dificuldade das pessoas, um sofrimento em relação à oratória. E dentro desses grupos de pessoas que, mesmo estudando, mesmo tendo acesso a uma base de formação de educação e tendo QI, o QE são poucas pessoas que realmente conseguem desenvolver. Mas pegando dentro da vivência, do que tu tem lá no teu curso, porque tu deve ter um monte de gente que entra, faz, e que igual paga, mas não desenvolve. Né? E a gente vê isso muito dentro das organizações, de pessoas que às vezes têm a oportunidade ali, mas que acabam recuando, acabam não tendo essa persistência. Então, pegando bem da experiência de vocês, como que vocês observam essa jornada? Olha, pode? Vamos lá. A questão da oratória ou da timidez, vamos dizer assim, do que eu já acompanhei, eu sempre gosto de trazer o empoderamento para a pessoa com base naquilo que ela também tem de competência ou mais assertiva, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, tu tem um CEO que não tem uma capacidade de comunicação e ele é colocado em momentos ou situações de muito estresse ou de tomada de decisão, mas ele tem outras competências, né? Ele tem outras coisas que também podem, muitas vezes, como a Jaque comentou, a pessoa busca o desenvolvimento e ela tem uma dificuldade muito grande.
Então, como que tu traz confiança para esse gestor, um exemplo no caso, né, para que ele possa seguir a carreira dele, desenvolvendo, influenciando? Então, tem uma questão também de como tu trabalha as outras competências e mostra para a pessoa que ela tem aquilo, vamos dizer assim, aflorado, que ela tem essa oportunidade, e talvez isso possa estimulá-la, mesmo... Existe a questão da coragem, né? Então, mesmo quando eu não tenho, vamos dizer assim, uma determinada questão de competência de oratória, mas se eu tenho coragem e eu me empodero em função das minhas outras competências, isso pode me ajudar também a pensar naquela questão mais, vamos dizer assim, de impacto, né? Acho que é uma forma também de não driblar, mas de conviver também com isso, porque nem sempre é simples ou fácil conseguir ter uma capacidade de oratória, etc. Sim, tem pessoas muito técnicas, muito boas, que esse caso está trazendo, que às vezes não conseguem externalizar, né? Mas a minha visão é que, para esse caso de pessoas tímidas, tudo começa no querer. Tem que estar a fim de evoluir. Tem que querer. São 6 passos que eu percebo. Assim. O primeiro é intencionalidade, que tu tem que ter a intenção de querer se desenvolver. Então, eu posso trazer aqui o Mário Sérgio Cortella. Se a Jaque não está a fim de trabalhar a comunicação dela, ela não vai aprender. Então, não adianta não ter essa vontade. Né? O segundo passo é ambiente. Tu tem que estar num ambiente que favoreça tu desenvolver essas skills. Porque às vezes a pessoa até ela vai lá, assiste uma videoaula de uma técnica que vai tirar a timidez dela. Mas tá, o exercício manda ela começar a conversar com 3 pessoas por dia. Ela tem um ambiente para fazer isso, ela tá lá, ou ela passa home office o dia inteiro e não consegue fazer isso. Então, intencionalidade, ambiente, prática, que é realmente praticar dentro desse ambiente. Quarto ponto, técnica, tu entender o processo, saber como que utiliza. É interessante um parênteses dentro da técnica, porque a técnica é para, no fim das contas, tu perceber que tu não precisa de técnica. Olha, não, vai de novo, vou anotar. A técnica... É para, no fim das contas, depois de tanta prática, tu perceber que tu não precisa de técnica. Quando tu começou a pedalar a criança, tu colocava as rodinhas, não colocava? Sim. Tu não precisa mais delas. A técnica é a mesma coisa, é como se fosse o corrimão da escada. Tu te apoia nela, daqui a pouco tu entendeu o jogo. Opa, eu posso ir por esse caminho, do meu caminho da espontaneidade, da naturalidade, da minha originalidade, da minha autenticidade. A técnica entranhou em mim a ponto de eu virar um novo eu e não precisar mais dela. Mas, de início, para uma pessoa tímida, tem que ter técnica. Intencionalidade, prática, ambiente, técnica, feedback. Tem que ter alguém disposto ali a passar esse feedback, porque às vezes a pessoa está fazendo por si só, mas e aí? Será que ela está certa? Será que ela está errada? Como é que ela sabe como é que ela está evoluindo ou não? E o último ponto é conhecimento, que daí entra o conhecimento dela, da pessoa. Porque de nada adianta tu querer desenvolver a tua comunicação, mas se tu não tem o que botar para fora. Então eu vejo que tem esses 6 pontos cruciais que a gente consegue trabalhar nas pessoas. Mas percebam que prática, intencionalidade e conhecimento são coisas que dependem de ti. Feedback, ambiente e técnica, eu posso ajudar. Então, aí entra um especialista no caso. Né? Então, a pessoa que quer se desenvolver, é interessante buscar alguém que possa auxiliar nesse processo, que com certeza ela vai trabalhar a timidez dela. E é legal também, porque dentro do Grupo Gênesis, a gente pega tanto pessoas que querem ir do 0 a 80, são travadas, têm essa dificuldade, quanto aquelas pessoas que já são boas, mas elas querem o detalhe, elas querem refinar. E até lembrei agora de um estudo de influência da Carnegie Institute of Technology. 85% do nosso sucesso financeiro ele está atrelado à nossa capacidade de liderar, comunicar, negociar e influenciar. Somente 15% é a capacidade técnica. É o conhecimento técnico, são as certificações. Então, tem muita gente, a vida toda nos ensinam a focar nessa fatia, e tem muita gente com ela preenchidinha, mas não conseguem botar para fora. E, ao contrário, é muito louco, porque tem pessoas que, às vezes, se comunicam super bem, não tem nada de conhecimento e estão fazendo rios de dinheiro, que são esses influenciadores aí digitais, que tem vários, né? Que são faladores. Mas fica essa reflexão de que tudo é treinável e existem essas 6 etapas interessantes desse processo, né? Porque existe a terapia da exposição. Para te aprender a nadar, tu tem que pular na piscina. Para te aprender a falar inglês, tem que treinar inglês. Para te aprender a cozinhar, tem que cozinhar. Para te aprender a oratória, tem que falar em público. E esse eu adoro falar de uma forma bem
bem popular, né? Assim, trazer alguns... E aí, uma das dicas que eu trago para as pessoas treinarem e que tem a ver, eu acho que com o que tu está colocando, me corrige, por favor, não tem problema de você no ar aqui, né? Que eu acho que tem a ver com o ambiente. Se eu vou treinar, por exemplo, uma pessoa que vai aprender a dirigir, ela não aprende numa via que é uma via de alta velocidade, de alto movimento. Ela começa a aprender nas ruas paralelas, ruas que não vão ter o risco dela levar um susto, dela bater, dela tomar um trauma, que realmente vai dificultar esse processo. Então, ela começa devagarinho para chegar onde se quer. Perfeito. Eu tive um gestor que dizia assim, já que nós temos que caminhar devagar, o LK, né, que foi um VP que nós tivemos na área de segurança, e um oriental, e ele dizia, já que nós temos que caminhar devagar para chegar ligeiro, dentro dos nossos objetivos. E às vezes a gente tem muito essa ansiedade e querer que as coisas aconteçam por mágica. E aí a gente vai olhar, a própria mágica é treino. Olha o que tu está fazendo, tu está treinando com a Lívia para ela fazer e aí treinando várias competências junto da mágica, mas a própria mágica está treinando. Se tu fizer, não é a pessoa que nasceu mágico, não existe isso. É um trabalho realmente árduo que vai acontecendo no dia a dia. Só que tem esse ponto. Hoje nós vivemos nessa sociedade que as pessoas querem do dia para a noite. As pessoas querem as coisas assim, sem ter o incômodo, porque quando tu entra na piscina, é desafiador, tu tem o medo. O medo, ele acompanha toda essa caminhada. Vocês percebem isso? Como é as pessoas lidando com medo? Eu vou falar assim, natação é o meu mundo, né? Há muitos anos, então, né, pratico natação. E eu fui muito inspirado naquela geração do Gustavo Borges, do Fernando Scherer. Então, assim, era numa época que me motivava a treinar e tal. Mas quando as pessoas procuram, muitas vezes, o exercício, seja ele natação ou outra, no meu caso a natação, muitas vezes elas procuram para enfrentar o medo de aprender a nadar, de ficar num lugar onde não dá pé. Já outros que já passado aquele medo inicial estão na natação, talvez porque querem ter uma atividade física, né? Porque tem um objetivo. Eu acho que é sempre importante estabelecer os objetivos. Então, eu quero ter um corpo bonito, eu quero ter uma vida saudável. Então, são objetivos. E tem aqueles que, não, eu gosto da competição, porque aquilo tem adrenalina. E quando tu tem objetivos, para vencer o medo se torna algo mais, vamos dizer assim, fácil de encarar, né? Então, no meu caso, eu faço as competições Master e participo e tal. Então, o que eu gosto não é a medalha, é o vencer a si mesmo, né? Então, acho que essa que é uma questão super relevante. E aí, quando a gente fala todo o envolvimento de comunicação, o esporte ele é sempre mais fácil de traduzir, às vezes, de uma maneira prática. Mas quando se tem um objetivo bem claro e se trabalha nele, a questão da timidez, da fala, que a gente estava trazendo até então, ou do poder de influência, tu consegue fazer de uma maneira mais natural, né? Porque tu tem um objetivo, né? Do que tu busca, do que tu espera. E aí, de novo, é uma coisa cíclica, né? Então, aí volta o entendimento do ambiente, é a questão do saber ouvir, do poder se posicionar. Tudo se conecta. Tudo se conecta, né? As mentes que se conectam, né? Mas é porque realmente, de fato, é um assunto que poderia ficar horas e horas falando sobre, né? Então, tem várias vertentes. Não, assim. E o Fábio aqui já nos avisou, nosso parceirão aqui nos disse que a gente tem 15 minutos aqui para a gente poder se encaminhar para o fechamento. Mas só antes da gente fechar, né, eu queria voltar nesse ponto que vocês mencionaram da questão dos papéis. Porque pessoas que ocupam uma posição de liderança, e aí eu acho que o limite é bem tênue, porque a gente precisa respeitar pessoas que um pouco não têm, que são mais reservadas, que são mais técnicas, que são... Mas quando eu aceito estar junto de um grupo, eu preciso entender que eu tenho uma responsabilidade ali. E é por isso que eu digo que é um limite muito tênue, porque eu não tenho que ser quem eu não sou. Eu não tenho que ser como Cortella. Eu jamais ia conseguir falar aquele jeito, assim. Genuinidade, né? Não consigo. E tu olha o jeito dele, é a marca, né? E a gente enxerga, fala no Cortella, a gente enxerga o tom dele falando. Então, quando eu comecei no meu processo de comunicação, eu disse, bom, eu preciso achar o meu jeito. E aí a gente vai olhando as pessoas que a gente admira, tudo vai se inspirando, mas eu preciso respeitar o meu jeito. Mas no momento que eu vim para cá, eu assumi um compromisso. E eu preciso ter responsabilidade com esse compromisso. Então, quando vocês estão colocando isso,
do gestor. Ele ter a sua timidez, ele ter a sua dificuldade, mas ele precisa se trabalhar. E aí, sempre a gente, no fim, deixa uma dica, e eu me lembrei, quando tu estava falando isso, do Discurso do Rei. Que, para mim, é um filme sensacional sobre a questão da oratória, inclusive da gagueira, que mostra que a gagueira dele é pura gagueira emocional. Tanto que quando ele põe o fone, não se escuta, e ele tira como é que é o nome do bobo da corte? Né? Que ele tira o bobo da corte dele, ele consegue fluir. Né? Mas ele foi lá pedir ajuda, né? Porque ele era o rei, então ele teve aquele momento, independente de queria ou não queria, é tu que vai ser o rei, e tu precisa vir, e tu tem um povo que está te aguardando. É uma responsabilidade, né? Eu estou vendo vocês dois aqui balançando a cabeça, então, por favor, deem voz. Eu já lido com as questões de liderança há alguns anos, né? Seja níveis executivos, diretorias, etc. Mas quando a gente fala de liderança, formal ou não, como a Jaque falou, é uma questão de responsabilidade muito grande. Porque existe uma expectativa sobre o líder. Né? Primeiro, aí a gente poderia entrar até nos critérios ser gestor e ser líder. Mas a expectativa é que os gestores sejam líderes e que possam realmente, muitas vezes, encaminhar, influenciar e direcionar. E é interessante das minhas passagens porque já trabalhei em indústria, já trabalhei em empresas de TI, serviços, são completamente diferentes. Então, também tem uma questão da dinâmica de ambiente, onde muitas vezes o líder que influencia em determinado local de uma forma, não quer dizer que ele teria sucesso em outro. Então, tem uma questão de adaptabilidade bem grande. Né? Então, assim, que acaba envolvendo também a perspectiva de o quanto é a capacidade de influenciar e entender cenário. Né? Então, que deve ter tudo a ver também aí com a parte do desenvolvimento que tu vem trazendo para as empresas. Né? E o que eu acho que muito do que o Gabriel falou também do ambiente. Se eu estou num ambiente que é um ambiente que também não me provê, ou que esse ambiente briga com os meus valores, com as minhas características, realmente não vou conseguir ir na caminhada que ela está certa? Tá certo. Não, e até achei bem interessante, porque não que tenha um único nicho, mas tu comentaste até, o foco, muitas vezes, nas empresas financeiras. Então, claro, porque tu tem uma dinâmica específica, né? Então, tu vai especializando naquele tipo de negócio também, porque tem um ambiente específico. Né? O mercado tem a lógica, ele tem uma lógica. Eu não posso desconsiderar e querer ser aí, sim, mais realista que o rei. Sim. Se até o rei teve a humildade de intelectual, não dá pra gente ser. Mas daí eu te cortei aqui, Gabriel. Não, tu tinha comentado esse lance dos papéis, de seguir a sua essência, sem querer ficar copiando os outros. Eu vejo que o papel da liderança, o sucesso ele deixa rastros. Então, quando a gente chega num cargo de liderança, eu penso muito na questão de modelagem. Modelar pessoas que são referências para ti, não é copiar ela e virar aquela pessoa, mas sim tirar, a Jaque escuta muito bem, vou entender como é que ela tem essa capacidade de escutar. Caramba, o Vandré, ele tem um tino com as pessoas ali, ele consegue levar no 1 a 1 ali, dar um feedback muito bacana, vou tentar entender como é que ele faz. Porque quem se compara, para, né? Mas quem admira, mira. Eu peguei essa frase e eu achei muito legal. Cheio das frases impactantes, né? Eu adorei. E genuínas. E genuínas. Então, eu percebo que a gente não precisa copiar, mas sim modelar. Até trazendo uma relação, por exemplo, a galera, sei lá, o Gustavo Lima, quando ele começou a carreira dele, ele cantava Zezé de Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, até achar a essência dele e seguir o caminho próprio dele. Então, eu vejo que o papel da liderança é ter pessoas referência, pegar isso, trazer para o seu mundo, que aí a gente vai conseguindo construir junto isso e influenciando cada vez mais. Porque apesar do líder ter uma rotina solitária, digamos assim, ele tem que mirar referências e buscar aprender com elas. Né? Que automaticamente ele amplia esse poder de influência. Que maravilha, que maravilha. Guris, o que a gente poderia dar de dica para as pessoas? A gente já deu várias dicas. Mas assim, agora fechando, algum livro, né? Acho que aproveitar, Gabriel, um pouco fazer também aí divulgar o teu curso, né? Que eu acho que é um espaço bem interessante, é um espaço das pessoas poderem realmente muscular, treinar, se dedicar para poderem desenvolver melhor o seu poder de influência, o seu poder. Eu estava lembrando dessas, eu olho muito para o Joel J, olho para o Caio Carneiro, amo o Caio Carneiro, amo. E o Joel J teve no ano de 2020 que perguntaram qual era a palavra dele, porque ele sempre coloca um objetivo.
E ele colocou que o 2023 dele, a palavra que ele perseguiria era a influência. Então, olha que interessante, que ele já tinha atingido objetivos financeiros, tal, então que o objetivo era a influência. É tão bacana e tu colocar isso realmente como uma meta a ser trabalhada e desenvolvida e não como um poder, somente o poder divino. E então, o que vocês dariam para as pessoas que estão aqui nos acompanhando como dicas? Vamos iniciar, então. Diria Fazer se desafiar. Fazer o curso, óbvio, né? Começar por aí. Se desafiar, a gente só cresce se colocando em situações de pressão. Aqui, por exemplo, agora a gente está numa situação de pressão. A gente está falando para pessoas que vão assistir depois, vai ficar gravado, enfim. Só que isso nos coloca na vitrine. Isso gera sorte, isso gera oportunidade. Então, uma dica é se coloque em situações de pressão para se desenvolver. E vou aqui passar o escopo mais ou menos do curso, que a gente tem vários modelos, seja em company para empresas, mas a gente tem um curso para liderança que desenvolve todas essas capacidades comunicacionais, são 16 encontros, mais de 60 horas, trabalha toda a questão de oratória, influência, inteligência interpessoal, autoconhecimento, intrapessoal, inteligência emocional. E o mais bacana, por ser presencial, que é em torno de 12 alunos, é que a troca é muito rica. Então, se tornam 13 professores, eu mais os 12 alunos. Jogo alguma dinâmica ali, as aulas são muito práticas, não é algo de eu ter que ficar expondo, falando regras, não. É isso aqui, agora dinâmica em dupla, dinâmica em trio. Vem aqui na frente, compartilha. O tempo inteiro jogando o aluno na fogueira. E por terem pessoas muito de alta frequência ali dentro, a troca é algo sensacional e torna uma pessoa que tem ainda mais poder de influência por estar bebendo água de diversas fontes ali dentro. Então, é um convite aí, quem quiser saber mais. Vamos fazer juntos lá. É isso aí, já estou quase me inscrevendo aqui com o Gabriel. Pediu um desconto, já que ele está do meu lado aqui. Tô brincando. Acho que, como dica, para quem estiver em casa, ou assistindo, ou em qualquer lugar, sempre buscar aquilo que realmente desafia. Né? Acho que ter objetivos, não se limitar, eu acho muito importante. Às vezes eu faço uma pergunta para o time, pessoal, quem aqui já fez uma entrega que considera espetacular? Quem aqui acha que já influenciou alguém? Quem aqui considera que entrega ou que tem uma geração de valor diferenciada? E as pessoas ficam refletindo muito sobre isso. Né? E aí eu achei bem interessante da nossa fala, a autenticidade. Né? Então as pessoas... Quando a gente fala isso, parece que a gente está buscando algum artista, né? Ou alguém que tem um nome no mundo. Todo mundo tem essa oportunidade. E, de verdade, eu acho que, e sendo muito genuíno, as pessoas elas não se limitarem a acreditarem ser possível, independentemente da sua função. Desde a função do menor nível hierárquico à função do maior nível hierárquico. Tem pessoas que são excelentes pais, maridos, esposas, pessoas que são excelentes amigos, pessoas que são... A influência ela não é só no trabalho, né? Isso a gente acabou falando, né? Mas então assim, a influência de maneira geral, ela pode ser vista de todas as formas e as pessoas não se limitarem, acreditarem, antes de qualquer coisa acreditarem. Aí depois faz o curso do Gabriel, né? Se empodera e dessa linha vai. Né? Não, mas é isso, a gente tem que, infelizmente nós temos que encerrar, mas é bem bom porque eu tenho certeza que quem está acompanhando vai ficar com gostinho de, puxa, queria que a conversa continuasse. E eu acho que isso é bom, que gera curiosidade e gera movimento. Nós estivemos aqui, então, falando sobre várias temáticas, sobre a diferença da manipulação e persuasão. São comportamentos totalmente distintos. E que a persuasão ela pode gerar a capacidade e o poder da influência. E que a gente precisa desenvolver a nossa escutatória, baixar os bobos da corte, para que a gente possa realmente estar acessando as pessoas e a gente possa também estar ocupando, porque eu acho que a sociedade está precisando mais de boas influências e de pessoas que se comprometam e queiram se desafiar. Então, obrigada. Deixa eu entregar aqui rapidinho. Obrigado, Jaque. Obrigado, RDC. Né, também. Esse é o mimo. Muito obrigado. Obrigada, que conectam. Fábio, obrigada, o Simon, o pessoal que está lá nos bastidores aqui acompanhando. Muito obrigado. E então, gente, aqui eu me despeço. Né? Obrigada mesmo. Esse foi o Mentes que Conectam comigo, Jaqueline Mânica. E nós tivemos aqui o Gabriel Carvalho e o Vandré Moraes conversando sobre o poder da influência.
Até mais, você encontra todos os nossos episódios, eles ficam gravados nas plataformas, na RDC Play, nas plataformas digitais, e esse aqui você acompanha na RDC Play também, nas redes, e no 524 ou 24 da NET. Até mais.